A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da cultura e um pouquinho das artes. Olá! Seja muito bem-vindo ao Passos Notáveis. Hoje é o nosso vídeo inaugural do nosso primeiro bate-papo aqui no canal. Bom, se você quer ir de paraquedas, muito prazer. Eu sou Estela Gastaldo. Eu sou Pamela Tavares. E nós estamos aqui com o nosso Passos Notáveis. Aos sábados tem entrevistas ao vivo. Nas quartas nós temos algumas dicas e quinta nós temos o nosso bate-papo. Hoje eu trouxe minha querida Pamela e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da cultura e um pouquinho das artes. Pamela, como que é as artes e a cultura em si no estado de onde você veio? O Amapá, ele é um estado localizado no extremo norte e no norte do país. É um povo que vive da agropecuária, da agricultura, e é o estado mais afastado do país, por ser como se fosse uma ilha. Ou seja, é o único estado praticamente isolado do país é o Amapá. E a cultura é voltada mais para a cultura afro e a cultura indígena. A cultura que cerca o estado são esses dois grupos, né? Porque foram os povos que ajudaram a construir o estado. Foram os negros, os índios e os ribeirinhos. Vocês também têm lá faz divisa com a Guiana Francesa, né? Tem alguma parte francesa que também acaba se misturando com a cultura local? Referente ao quê? Referente a algumas coisas da França, alguma cultura voltada para a Guiana Francesa. Como os guianenses têm acesso, né, ali, Macapá, né, e tudo mais, eles trazem alguma coisa também para a cultura de vocês ou é completamente diferente? Trazem a língua deles própria. Tem vários grupos indígenas dentro do Amapá, isolados ou não, que falam francês como língua nativa. Tem os povos negros, vindos da Guiana, mas originários do Amapá, que tem uma linguagem deles. Eu esqueci agora o nome certo da linguagem, mas é o francês trazido da Guiana. Então a Guiana tem um lugar de importância na cultura amapaense. Aqui no Rio de Janeiro, né, acredito que algumas pessoas que estejam assistindo, um pouco é da Amapá, outra parte é do Rio de Janeiro, tem alguns que são de São Paulo, Minas Gerais, espalhados pelo Brasil, né? Eu também quero fazer um bate-papo com vocês que estão assistindo também, para a gente poder fazer ter esse olhar, né, de como saindo ali do estado ali, sabe, 1 quilômetro depois ali de um estado próximo do outro, como é que muda, né, as coisas, né? Aqui, principalmente em Petrópolis, que a gente está gravando esse vídeo aqui em Petrópolis, nós temos uma cultura que é eu acho que é uma salada de frutas, na verdade, porque a gente tem um pouquinho da cultura italiana, daqui, a gastronomia italiana, a gente tem um pouco da gastronomia francesa, só um pouquinho, mas principalmente por conta de alguns monumentos, de algumas casas que são trazidas nessa era francesa, né? Como se fosse uma releitura da França e também da Inglaterra. Né? Aqui, né, quem quiser pesquisar por Petrópolis vai poder ver direitinho ali a arquitetura que tem esses pontos, né? Aqui tem muito isso, um pouquinho da gastronomia misturado com esses monumentos, nessas casas aí, que são construídas voltadas assim, querendo mostrar um pouco
da Inglaterra, com França, com Espanha, com Itália. Como é que é lá em Macapá? Tem também essa questão da arquitetura lá? Não tem essa arquitetura de fora? Não tem, porque pelo simples motivo do Amapá ter sido colonizado basicamente pelos povos nativos que já estavam negros, os povos originários. Errei, são os índios, os povos originários são os índios. Os povos originários, dessa arquitetura, se tem coisa lá da arquitetura lá no Peru. Arquitetura. Bom, referente à urbanização, de como é construída as casas, não tem tanto essa pegada colonizadora, até porque nós não tivemos tantos colonizadores. Nós tivemos contribuintes da cultura, franceses, um pouquinho dos portugueses, mas nós não temos como fala, essa salada de fruta, né, que vem de fora, né? E a gente preza mesmo, são pelos povos que estavam aqui. Os índios, os negros, fizeram a formação do Estado, mas não deixaram coisas assim visíveis dentro da cidade. Por exemplo, Petrópolis tem uma pegada mais imperial. As casas são feitas de forma como que eram no passado. Na Macapá a gente não tem isso. Casas mais modernas, entende? Sim. Aqui a gente pega um pouquinho da arquitetura, né, desses países, né, que eram esses colonizadores, né, Itália, Alemanha, né, um pouco da França, um pouco também lá da Inglaterra, né, tem essa salada de frutas aqui, né. Aqui, por conta dessa salada de frutas, né, por conta dessa cultura toda de terem vindo colonizadores de fora, a gente tem algumas festas aqui que são como se fosse um acordo entre cavalheiros, né? Um acordo assim entre... Não só um acordo, né? Mas também uma festividade que é como se fosse um abraço entre nós, descendentes de alemão, de português, de italiano, e também como se fosse assim essa via de mão dupla, né? Olha, já que nós fomos colonizados por tal povo, então a gente vai fazer essa festa voltada para tal povo. Então aqui tem algumas festas, como por exemplo a Bauernfest, que é voltada para a Alemanha. A gente tem o Bunkassai, que é voltado para o Japão. Tem a festa da Itália, enfim, tem algumas festividades aqui que trazem essa cultura de fora. Lá também tem essas festividades, mas não de fora, mas assim, de cada povo. Sim. Na nossa tradição, que é mais uma tradição oral, ou seja, uma tradição contada de geração em geração, a gente tem isso, só que cultuando os povos que já são. Por exemplo, povos negros, eles são muito exaltados, muito numa festa que chama Marabás, e aí é justamente para louvar a nossa ancestralidade negra, né, que eram escravos e tiveram participação na construção da cidade. Então é muito mais pro povo, sabe, originário do Japão, assim, do que os colonizadores. Por exemplo, os franceses, eles não chegaram a colonizar a gente de fato. Pouco, nós não fomos colonizados, nós fomos colonizados por pouco. Mas não tem essa questão toda de colonização. Nós temos festividades que representam outros lugares, por exemplo, a festa de Santiago São Jorge, cultura trazida pelos negros, sabe? Ou seja, é uma peça teatral a céu aberto que acontece numa cidade de lá e é todo ano, como se fosse uma procissão, como se fosse a Paixão de Cristo. Os católicos mais devotos,
tem todo ano, no mês de julho, que é um patrimônio cultural e material do Estado. Você pode explicar um pouquinho pra gente, né, pra mim e para as pessoas que também estão assistindo, o significado da palavra mar abaixo? Mar abaixo tem significado desde os tempos antigos, né? Ainda na construção da cidade e da Fortaleza de São José, também é um patrimônio cultural, uma fortaleza que fizeram para defender o Estado de possíveis colonizadores, digamos assim. E aí, a palavra mar abaixo, quando os escravos negros eram transportados em balsas, navios negreiros, no Amazonas, aqueles escravos revoltos e que não serviam para o trabalho escravo, eles eram jogados no mar. Por isso o significado mar abaixo. E aí os descendentes desses negros, os que sobreviveram, eles contavam essa história de que os escravos, além de apanharem e serem açoitados, eles eram jogados no mar para morrer consumidos por peixe e tudo que estivesse lá. E aí por essa cultura veio o mar abaixo, que é para louvar e homenagear aqueles escravos que morreram nessa consequência e que não sobreviveram, claro, a essa tragédia. Sim. É muito interessante a gente ver esses dois pesos, né? Esse peso da dança em si, né? Dessa homenagem que é feito para os nossos ancestrais, afinal de contas, né? O Brasil, né? Em peso, a maioria tem descendência indígena e também tem descendência de matriz africana também, né? Por conta, né, dos escravos que vieram para cá, que vieram não, que foram trazidos à força, né? E por conta dos povos originários que também já estavam aqui, enfim. E essa miscigenação que Portugal fez no nosso Brasil, né? No nosso Pindorama, na verdade. Não era nem para se chamar Brasil, era para se chamar Pindorama. Mas aí acabou que teve, né, toda essa história, né? Todo mundo maqueia, na verdade, isso aqui é uma história triste, né? Porque tem a canção do Exílio, eu acho que ela fala muito sobre isso, né? Que minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, né? Geralmente todo mundo que frequentou a escola conhece esse poema, né? Então, na minha visão como artista, eu acho que é como se fosse um choro, uma depressão que não pode ser contada, sabe? E esse poema para mim me traz, né, uma pessoa que é arrancada da sua terra para ir para outro lugar, né? Então, tipo assim, caramba, os pássaros que gorjeiam como lá, as árvores daqui não são iguais às árvores de lá, né? Então eu acabo me colocando no lugar dessas pessoas que foram arrancadas de suas terras, né? Principalmente da África, sendo trazidas para cá. E caramba, que triste, sabe? Que triste você pensar que né, você tá indo não é por glamour, não é por você tentar uma vida melhor, não. É para você servir a pessoa que tá lá, né, que tá te comprando com 3, 4 moedas, que na época até valia, né, bastante coisa. Mas que quando você para pensar, caramba, o que a raça humana fez? Né? A gente, né, vendo essa história, né, a escola maqueia isso, né? 1500 não foi a descoberta do Brasil, foi a grande invasão. Então, assim, tem isso também. Eu acho que a nossa cultura brasileira, ela oficialmente, ela é nortista. Ela é do norte, do nordeste. Ela não é uma cultura meio americanizada, ela não era para ser. Né? Era para ser danças de marabás, danças folclóricas, e uma parte do país está se perdendo com isso justamente porque está pegando coisas de fora e colocando como
mais verdade absoluta do que a nossa própria cultura enraizada dentro da gente, né? O próprio forró está saindo de moda em alguns lugares, danças folclóricas estão saindo de moda, e eu acho que a gente precisa conversar também sobre essa questão de não só a xenofobia em si, mas também a questão de ter muito preconceito com as pessoas, a cultura do norte, sabendo que essa cultura do norte é a cultura do coração do Brasil, sabe? É o coração do brasileiro, né? Por conta de Portugal ter vindo para cá, e aí outros povos também ter vindo para cá, acabou que, né, teve toda essa miscelânea de coisa, né? Então eu acho que era para ser todo mundo, né, cultuando da mesma cultura que, na minha opinião, né, vocês têm de vocês, a gente tem a nossa, de repente, ou pode ser totalmente divergente do que você está pensando, ou então pode ser completamente completado com a nossa também, né? O que acontece? O Brasil em si, ele tem uma cultura totalmente originária, indígena, para a cultura gestável. O que acontece é que tem regiões onde a presença é mais forte. No norte, no nordeste. No nordeste não, já houve vários colonizadores, italianos, judeus, inclusive, formaram a cultura do nordeste. Então, já é um estado mais colonizado. Só que o norte ele não teve tantos colonizadores, assim, por vários fatores, por conta do clima, por conta, enfim, vários fatores que fizeram que essa região não tivesse tantos colonizadores para disputarem pela terra. Então, o que acontece? Ela permaneceu um pouco mais viva, né? Tanto na culinária, no jeito das pessoas falarem, nas tradições, tanto oral ou material, essas coisas, entendeu? Então, aquela região é a região onde como assim, não precisa disso. Aquela região é a região onde mais se manteve a alta tradição indígena e até negra. Tudo bem que foi um povo trazido, um povo migrado para cá à força, mas preserva bastante essa cultura, né? Uhum. E qual a sua opinião pessoal sobre a história do Brasil que os professores de história ou até mesmo o Estado pede, não sei se pede, né, gente, estou especulando, mas que a gente aprendeu desde sempre. Para você, o que significa isso, né? O que enfim, o que é essa história do Brasil para você sem ser a da escola, assim? Em relação a que a escola ensina, o que a escola ensina é um apagamento histórico. Começa a contar desde 1500, sendo que o Brasil já teve uma história bem antes de 1500. Teve vários povos, inclusive, aqui. Mas a história começa a ser contada na escola a partir de 1500, que não é verdade. A descoberta do Brasil, como você citou, não é uma descoberta, é uma invasão. E aí é uma cultura voltada para a visão dos europeus. Uma visão assim, totalmente eurocêntrica, ou seja, uma visão assim que parece que a gente não teve história, entendeu? Uma história contada por europeus que vieram aqui e determinaram. Essa terra começa a contar história a partir de 1500. Sendo que não foi assim. Já tinha uma cultura, várias línguas, várias histórias de pessoas que a gente nunca vai ter acesso a todo esse material, a todas essas histórias que o Brasil já tem. Por isso, né? Porque apagamento, história. Sim. Inclusive a nossa língua materna era para ser. Aliás, era, né?
Uma língua indígena. Qual o nome da... Olha, é complicado falar disso porque na época existiam várias línguas Sim. desde o Tupi-Guarani até... Enfim, eram vários. Cada lugar era uma língua diferente. Sim. Na parte do norte, o que prevalecia era o Tupi. Do Tupi-Guarani vieram várias outras variações de línguas. Sim. Mas para a gente, né, se nós não tivéssemos sido colonizados por Portugal, a nossa língua continuaria sendo o Tupi-Guarani junto com algumas outras... Com outra variação, uma outra variação, né? Sim. E até o nosso idioma, né? Assim, a gente vê a riqueza que o nosso país porque assim, no sul é o mesmo idioma do norte, que também é o mesmo idioma do nordeste, que é o mesmo idioma do centro-oeste. E o que muda são só o jeito de dizer as palavras, sabe? Eu acho isso muito legal, né? Porque no sul é um sotaque, no norte é outro sotaque, no sudeste é outro sotaque, no centro-oeste é outro sotaque. E caramba, que riqueza, né? Mas na sua opinião, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para a cultura, para a arte que a gente tem, o que te vem à mente? A cultura e arte assim no geral, de dança, de música, sabe? É uma diversidade, né? Em cada região tem a sua própria cultura. É interessante. Por exemplo, no norte é uma cultura, no nordeste é outra cultura, completamente diferente. O oeste é outra. Então, são várias culturas em um único país. Ou seja, é um país totalmente diferente dos demais. Ou seja, a gente não tem apenas uma única cultura, a gente tem várias. Então, é um país muito rico em arte e, enfim, rico em diversas palavras. O que você acha que melhoraria nessa questão não só dos estados, mas dos estados geográficos ali dentro de um núcleo, por exemplo, né? São 3 ou 4 estados que estão no Sudeste, mas 3 ou 4 dentro do Nordeste, por aí vai. Na sua visão, em relação a esse manejo, né? Como que você vê, né, o que poderia ser elaborado para que a cultura do norte fosse não só ouvida, mas também vista pela cultura do sul, pela cultura do centro-oeste, pela cultura do sudeste e vice-versa, porque assim, a gente, né, eu falo não só por mim, mas por algumas pessoas que convivem comigo aqui no estado do Rio, né, tem algumas coisas que a gente acaba não tendo acesso, né, porque primeiro que é longe, né, tecnicamente é longe, porque são quase 5.000 quilômetros, né, daqui pra lá, assim mesmo com o sul. Só que o sul acaba que tá um pouco, né, a gente tem influências do sul aqui no sudeste em relação à arte e à cultura também. Mas o que a gente poderia fazer para que essas culturas que estão localizadas poderiam ser abertas ao público diversificado, assim, de um sulista saber, de um carioca saber, de um paulista saber. O que você teria em mente, assim, para isso poder, para essa cultura disseminar? Eu creio que deveria ter muita influência da mídia. A mídia é um portal grande, todo mundo tem acesso à internet, à televisão, e a mídia ajudaria muito nisso. Por exemplo, uma simples notícia de, por exemplo, um lugar pode ser no Pará, no Amapá, no Acre, Rondônia, Amazonas. Uma simples notícia, por exemplo, no Amazonas tem um festival chamado Festival de Parintins, um festival muito interessante, sabe? Que envolve a cultura indígena também.
o folclore deles. E é uma coisa assim, que só começou a ser percebida a partir de uma participante do Big Brother Brasil, que ela era do Amazonas, ela era do Norte, e ela era como se fosse uma... eu não sei como eu devo chamar isso, como se ela fosse uma dançarina. Eu não consigo entender muito bem essa cultura ainda, porque eu não sou da Amazonas, na verdade é a primeira vez que eu tinha ouvido essa cultura deles. Mas é como se ela fosse uma rainha da festa. E aí essa cultura de Parintins, o povo começou a dar atenção a isso por conta dela. Então aquela cultura começou a ser entendida e ouvida por conta dela, por conta da mídia. Muita gente via. Então a gente tem alguns pontos aqui, né? Inclusive, vocês que estão assistindo, por favor, comentem de onde vocês são, que a gente também quer saber, né? A gente quer conversar sobre isso. Fazer esse bate-papo que envolve vocês também, né, que estão assistindo. A gente está conversando sobre isso justamente por alguns motivos, né? Eu conheci a Pamela por acaso, mas acabou que por conta de a gente gostar das mesmas coisas, principalmente voltado ao audiovisual e ao teatro, né, e a telenovelas também, a gente pôde compartilhar dessas culturas, a gente pôde conversar melhor. E quando eu viajei para o estado onde ela até então residia, eu vi uma riqueza tão grande que eu me senti totalmente perdida na minha própria cultura. Porque assim, né? Eu sou neta de indígena e bisneta de escravo. Então eu tenho o sangue indígena nas veias e também o sangue de escravo nas veias, né? Eu acho que 99,9% tem, né? E aí quando eu cheguei lá, eu acho que assim, quando o sangue fala mais alto, não tem nada o que disfarce isso, né? Então eu cheguei lá e eu pensei assim, caramba, né? Como é que a minha família em si, né, por ter vindo também do norte, um pouco do sul, né, e principalmente porque eu também tenho sangue europeu, como é que essa miscigenação ocorreu toda diante dos nossos olhos e a gente foi perdendo a nossa essência como brasileiros, né, como indígenas, como principalmente indígenas, né? Mas, poxa, eu cheguei lá e aí eu vi o Marabás, eu vi Marabás. E eu vi essa dança, né? E é uma dança linda, é uma dança que retrata a nossa ancestralidade, que retrata os nossos antigos costumes que a gente tinha, que hoje a gente não tem mais, né? E eu acho que com a invenção da internet, né, muitas pessoas falam, inclusive, meu Deus, inteligência artificial, né, a internet, né, vai ter um monte de gente que vai acabar com emprego e tudo mais, né? Se a gente for parar para pensar dessa maneira, a gente não vive, porque quando houve a primeira... aquela coisa industrial que teve no século XIX. Qual que é o nome? A Revolução Industrial, né? Que veio os maquinários, né? Que veio as coisas, os fazendeiros ficaram, né, possessos, falando assim, caramba, né, perdi meu emprego. E hoje os fazendeiros ainda estão na ativa e eles têm ferramentas para poder cuidar melhor das suas fazendas. Né? Então, assim como naquela época todo mundo ficou extremamente pensativo em relação a isso, particularmente eu acho que é uma ferramenta. Né? A IA, né? A inteligência artificial, os robôs que estão produzindo, né? Para mim, me serve muito como ferramenta.
Então, eu como atriz vejo muitas ferramentas e vejo também e vejo também essa questão de ajudar as pessoas, né? Com essas ferramentas. É claro que as pessoas que não estão andando junto com essa inovação vão ficar para trás, gente, não tem jeito. Então, assim, tem que estudar, tem que se preparar psicologicamente, se preparar fisicamente para o que está por vir em relação a essa mais nova revolução, né? E tratar isso como ferramenta, porque não deixa de ser uma, né? Então, tem tantas pessoas que usam o ChatGPT, né? E não deixa de ser uma inteligência artificial, né? Então, assim, tem várias pessoas que estão usando isso ao seu favor que vão poder fazer muito mais coisas, né? No período de tempo curto, né? Isso é bom e ruim. Se a gente já trabalhava sem a internet, né? Com a internet a gente acabou trabalhando mais e com essa nova revolução vai trabalhar mais ainda, né? Então, pode até ser que tem algumas profissões que não vão depender tanto, né, do nosso eu físico, mas tem outras que vão surgir. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, caminhando de pouquinho em pouquinho que a gente, né, consegue chegar lá. E é uma ferramenta. Bom, eu acho que já tá na hora da gente encerrar nosso bate-papo por hoje, né? Então, gente, se vocês ficaram até aqui, gostaram um pouquinho do nosso bate-papo, comente, compartilha, fala aí de onde que você é, o que você achou, compartilha com a gente a cultura da sua cidade, né, do seu estado, e a gente vai conversar também sobre, de repente, quem sabe, a gente convide você para conversar com a gente, né? Então, assim, fica ligado aí. Ativa o sininho, dá um seu likezinho, por gentileza, se inscreva no canal. E algo a mais a declarar? E conheça a cultura do Brasil, né? Não é só aquela que tem na sua região. A cultura do Brasil é vasta, tem coisas que a gente nem conhece, né? E vale a pena conhecer, estudar mais história. Vale muito a pena. É isso. É isso, gente. Bom, hoje a gente fica por aqui. Foi o nosso vídeo inaugural, né, dessa nossa quinta-feira maravilhosa. E a gente espera vocês para o nosso próximo bate-papo. Então fique ligadinho aí e até a nossa próxima semana, no nosso próximo vídeo, tá bom? Ó, um beijo no teu coração. Se inscreva no canal, eu já falei isso tudo pra você, né? Se você vai se inscrever bonitinho, você vai ficar aqui com a gente, né? Porque gostaram da gente, tá vendo, né? Gente, ó, um beijo e fomos!